A ciência tem respostas para muita coisa, mas alguns achados arqueológicos continuam desafiando tudo o que conhecemos. Fala, galera! Aqui quem fala é o João Pedro do canal Curiosidades Sem Limites. Hoje vamos falar de objetos e artefatos tão misteriosos que parecem ter saído de um filme de ficção científica. O último vai te surpreender. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Agora bora mergulhar nesses enigmas. A bateria de Bagdá, o mistério da energia elétrica no passado. Você já ouviu falar sobre a bateria de Bagdá? Esse é um dos maiores mistérios arqueológicos já descobertos, e até hoje ninguém sabe ao certo para que ela servia. O objeto foi encontrado em 1938, em Bagdá, pelo arqueólogo alemão Wilhelm König, e desde então levanta muitas perguntas que a ciência ainda não conseguiu responder. O artefato parece um simples vaso de cerâmica, mas o que realmente chama a atenção é o que há dentro dele. No interior, pesquisadores encontraram uma barra de ferro envolvida por um cilindro de cobre, e o mais impressionante, ao colocarem uma substância ácida, como vinagre ou suco de limão, descobriram que o objeto produzia energia elétrica. Essa descoberta é chocante porque o artefato foi datado em aproximadamente 200 a.C., ou seja, seria uma bateria com mais de 2.200 anos. Isso significa que civilizações antigas já poderiam ter descoberto a eletricidade muito antes do que imaginamos. Mas qual seria o verdadeiro propósito desse objeto? Algumas teorias sugerem que poderia ter sido usado para a eletroterapia, ou seja, tratamentos médicos à base de choques elétricos. Outra hipótese diz que poderia ser utilizado para banhar objetos em ouro e prata, como na fabricação de joias. O mistério é que, até hoje, ninguém encontrou registros escritos sobre a bateria de Bagdá. Se os antigos realmente conheciam a eletricidade, será que usavam essa tecnologia para algo que ainda não sabemos? Será que existiam dispositivos elétricos naquela época que nunca foram descobertos? O que você acha dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. O manuscrito de Voynich, o livro mais misterioso do mundo. Existem muitos livros antigos e enigmáticos por aí, mas nenhum deles é tão misterioso quanto o manuscrito de Voynich. Esse manuscrito foi descoberto em 1912 por um livreiro chamado Wilfrid Voynich, e desde então ele tem intrigado especialistas do mundo todo. O que torna esse livro tão especial? Bom, para começar, ele é completamente escrito em um idioma que ninguém consegue decifrar. O manuscrito tem 204 páginas repletas de símbolos e letras desconhecidas, organizadas de um jeito que parece seguir uma lógica, mas que ninguém entende. E olha que criptógrafos, linguistas e até inteligência artificial já tentaram traduzir sem sucesso. Além disso, o livro está cheio de desenhos estranhos e inexplicáveis. Ele contém ilustrações de plantas que não existem, diagramas que parecem representar constelações e signos astrológicos, e até imagens de mulheres nuas dentro de tanques cheios de um líquido desconhecido. O que tudo isso significa? Ninguém sabe ao certo. Os pesquisadores acreditam que o livro foi escrito há cerca de 600 anos, mas quem o escreveu e com qual propósito continuam sendo um mistério. Alguns dizem que era um tratado de alquimia. Outros acreditam que poderia ser um manual médico medieval, e há até quem pense que seja um código secreto de uma civilização perdida. E tem mais. Algumas teorias chegam a sugerir que o manuscrito de Voynich pode ter sido escrito por seres extraterrestres, ou até mesmo que se trata de uma brincadeira muito elaborada de algum gênio da época. O fato é que, depois de mais de um século de tentativas, ninguém conseguiu traduzir sequer uma frase desse livro. Será que um dia vamos desvendar esse enigma? Ou será que ele guardará seus segredos para sempre? E você, o que acha? O manuscrito de Voynich é um conhecimento perdido ou uma pegadinha histórica? Deixe sua opinião nos comentários. O dodecaedro romano, o objeto misterioso do Império. Imagine um objeto antigo, estranho e sem nenhuma explicação clara. Um artefato que foi encontrado em diversos locais da Europa, mas que não aparece em nenhum registro histórico. Esse é o enigma do dodecaedro romano,
um pequeno objeto feito de bronze que intriga arqueólogos há séculos. Os dodecaedros romanos possuem 12 faces, cada uma com um buraco circular de diâmetro variável no centro. Além disso, nos cantos das faces, existem pequenas esferas arredondadas. O tamanho desses objetos pode variar, indo de 4 a 11 centímetros, e até hoje, centenas deles foram descobertos espalhados por países como Inglaterra, França, Alemanha e Hungria. O grande mistério é, para que eles serviam? Apesar de serem objetos muito antigos, datando entre os séculos II e III d.C., não há nenhuma menção a eles em textos romanos. Isso é extremamente incomum, pois os romanos eram conhecidos por documentar praticamente tudo. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns pesquisadores acreditam que os dodecaedros eram instrumentos astronômicos, usados para calcular datas importantes do calendário romano. Outros sugerem que eles poderiam ser ferramentas para medir distâncias, já que os tamanhos dos buracos variam e poderiam servir para calcular proporções. Mas as explicações não param por aí. Algumas hipóteses dizem que os dodecaedros eram castiçais, já que poderiam segurar velas, enquanto outras teorias indicam que eram usados em rituais religiosos ou mágicos. Há ainda quem defenda que eram apenas brinquedos, dados para jogos ou até joias ornamentais. A ausência de registros históricos sobre o dodecaedro romano só faz o mistério crescer. Se fosse um objeto muito comum e prático, por que não há nenhuma citação sobre ele nos escritos da época? Será que estamos diante de um artefato com um uso altamente secreto ou simplesmente de algo que não conseguimos entender nos dias de hoje? O que você acha? O dodecaedro romano tinha uma função prática ou era apenas um objeto decorativo? Deixe sua opinião nos comentários. A Pedra Misteriosa de Lake Winnipesaukee, um artefato fora do tempo. Em 1872, um artefato misterioso foi encontrado perto do lago Winnipesaukee, no estado de New Hampshire, Estados Unidos. Durante uma escavação para instalar um poste, trabalhadores descobriram uma pedra intrigante, que até hoje desafia explicações, conhecida como a Pedra Misteriosa de Lake Winnipesaukee. Esse objeto desperta curiosidade por seu design enigmático e pelos símbolos esculpidos nela. A pedra tem cerca de 10 centímetros de altura e o formato de um ovo perfeito, algo que já seria impressionante, dado que as ferramentas da época em que foi feita eram rudimentares. O objeto tem símbolos esculpidos que incluem setas, uma lua, um rosto humano e outras figuras misteriosas. Além disso, a pedra possui um furo cilíndrico perfeito atravessando seu centro, o que sugere que pode ter sido perfurada com o auxílio de uma tecnologia avançada, algo incomum para artefatos antigos. Mas a grande pergunta é: de onde essa pedra veio e para que ela servia? Alguns arqueólogos sugerem que ela poderia ser um presente cerimonial entre tribos nativas americanas, um símbolo de aliança ou tratado de paz. Outros acreditam que pode ser um objeto religioso ou espiritual, talvez usado em rituais para trazer prosperidade. Por outro lado, há teorias ainda mais ousadas. Alguns pesquisadores especulam que a pedra pode ser um artefato de origem desconhecida, possivelmente de uma civilização muito mais antiga ou até mesmo algo não pertencente a este mundo. Há também quem acredite que a pedra seja uma fraude moderna, criada para enganar arqueólogos e historiadores. Apesar de mais de 150 anos de estudos e debates, ninguém conseguiu decifrar completamente sua origem ou seu propósito. Atualmente, a Pedra Misteriosa de Lake Winnipesaukee está exposta no Museu de História de New Hampshire, onde continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos dos Estados Unidos. E você? O que acha? Essa pedra é um artefato antigo, cheio de mistérios ou apenas uma pegadinha histórica? Deixe sua opinião nos comentários. O disco de Festo, um código indecifrável da antiguidade. O disco de Festo é um dos artefatos mais misteriosos já descobertos, e até hoje desafia arqueólogos, historiadores e especialistas em criptografia. O objeto foi encontrado em 1908, durante escavações no Palácio de Festo, na ilha de Creta, Grécia. Datado de aproximadamente 1700 nós a.C., o disco é feito de argila cozida e contém uma escrita completamente desconhecida,
composta por 241 símbolos organizados em espiral nos dois lados do disco. O que torna esse artefato tão especial é que os símbolos parecem ter sido carimbados na argila antes de ser queimada, algo muito incomum para a época. Os estudiosos acreditam que o disco de Festo pode conter uma mensagem religiosa, uma oração ou até mesmo um documento administrativo da civilização minoica, mas ninguém conseguiu decifrá-lo com certeza até hoje. Muitas tentativas foram feitas para traduzir os escritos, e algumas teorias sugerem que o disco pode ser um hino para uma deusa da fertilidade, uma lista de guerreiros ou cidades, ou até mesmo um calendário ritualístico. O problema é que não há outro documento semelhante ao disco de Festo para comparação, tornando a decifração quase impossível. Alguns especialistas questionam até mesmo sua autenticidade, sugerindo que o disco pode ser uma falsificação antiga ou moderna, criada para confundir historiadores. No entanto, a maioria dos arqueólogos acredita que ele é genuíno e representa um sistema de escrita completamente perdido no tempo. Independentemente de seu verdadeiro significado, o disco de Festo permanece como um dos maiores enigmas da arqueologia. Se um dia for decifrado, pode revelar segredos surpreendentes sobre uma civilização que existiu há mais de 3.500 anos. Será que estamos perto de solucionar esse mistério? Ou ele continuará sendo um dos grandes segredos do passado? Deixe seu palpite nos comentários. O objeto misterioso do Mar Báltico. Uma nave alienígena ou formação natural? Em junho de 2011, um grupo de exploradores suecos conhecido como Ocean X-Team fez uma descoberta que deixou o mundo intrigado. Enquanto realizavam uma expedição no Mar Báltico, o sonar do grupo detectou algo incomum. Uma gigantesca estrutura circular de cerca de 60 metros de diâmetro, localizada a aproximadamente 90 metros de profundidade. Desde então, esse objeto se tornou um dos maiores mistérios submersos do planeta. A primeira coisa que chamou atenção foi o formato do objeto, que se assemelha a um disco voador caído no fundo do mar. Além disso, ao se aproximarem da estrutura, os mergulhadores relataram que seus equipamentos eletrônicos paravam de funcionar misteriosamente, como se alguma espécie de campo eletromagnético estivesse interferindo neles. Pesquisadores analisaram amostras retiradas do objeto e descobriram que ele contém metais que não ocorrem naturalmente na Terra, o que alimentou ainda mais as teorias de que o objeto poderia ser de origem extraterrestre. Outras hipóteses sugerem que a formação pode ser um resto de uma antiga construção humana, um fenômeno geológico raro ou até mesmo um submarino nazista afundado durante a Segunda Guerra Mundial. Até hoje, não há uma explicação definitiva sobre o que realmente é esse objeto. Alguns cientistas acreditam que pode se tratar apenas de uma formação rochosa incomum, enquanto outros sustentam que há algo muito mais misterioso por trás dessa descoberta. Será que estamos diante de uma evidência concreta de uma civilização avançada do passado, ou até mesmo de visitantes extraterrestres? Ou tudo não passa de uma ilusão provocada por um jogo de sombras e rochas no fundo do mar? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. A laje de concreto do Zodíaco. Um relógio antigo ou apenas uma pedra misteriosa? Em 2013, um objeto enigmático foi descoberto próximo a uma casa na região de British Columbia, no Canadá. Durante uma escavação rotineira, trabalhadores encontraram uma enorme laje de concreto enterrada logo abaixo da superfície. O que parecia ser apenas mais uma rocha comum, rapidamente se tornou um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes dos últimos tempos. A pedra, que também ficou conhecida como Laje de Betão do Zodíaco, possui um conjunto de símbolos astrológicos e inscrições esculpidas em sua superfície. Entre as marcas encontradas, há representações do zodíaco e sinais enigmáticos que ninguém até hoje conseguiu decifrar completamente. O mais impressionante é que, segundo estimativas, a laje estaria enterrada há milhares de anos, tornando seu propósito e origem ainda mais misteriosos. Teorias sobre a função dessa laje variam bastante. Alguns pesquisadores sugerem que ela poderia ter sido um tipo de relógio solar, utilizado por uma civilização antiga para medir o tempo e acompanhar as estações do ano.
Outros acreditam que a pedra servia para rituais religiosos ou cerimônias espirituais, baseadas nos símbolos astrológicos esculpidos nela. Há ainda hipóteses mais ousadas, incluindo a possibilidade de que seja um artefato deixado por uma civilização desconhecida ou até mesmo por seres de outro mundo. Mesmo com diversos estudos, ninguém sabe exatamente quem esculpiu essa pedra, qual era seu verdadeiro propósito e por que foi enterrada naquela região. Será que a laje fazia parte de uma estrutura maior? Ou teria sido simplesmente descartada há séculos? O fato é que, até hoje, esse objeto continua sendo um grande mistério da arqueologia. E você? O que acha? Acredita que essa laje foi deixada por uma civilização perdida? Ou tudo não passa de uma coincidência geológica? Deixe seu comentário e compartilhe sua teoria. Bônus: o enigma das esferas de Klerksdorp. Artefatos alienígenas? Se você achava que os mistérios já estavam acabando, se prepare para esse bônus. Encontradas na África do Sul, as esferas de Klerksdorp são pequenos objetos metálicos que desafiam completamente nossa compreensão da história. Essas esferas foram descobertas dentro de camadas de rocha que, segundo os geólogos, têm cerca de 2,8 bilhões de anos. Isso mesmo, bilhões! O mais impressionante é que elas não são apenas simples pedras. Algumas possuem ranhuras perfeitamente simétricas ao redor de seus diâmetros, algo que parece impossível de ter sido feito pela natureza. Isso levou muita gente a se perguntar: quem ou o que teria criado esses objetos tão antes do surgimento da humanidade? Existem 3 grandes teorias sobre essas esferas. Formação natural. Alguns cientistas acreditam que elas podem ter sido formadas por processos naturais ao longo de milhões de anos, resultado da compactação de minerais. Civilizações perdidas. Outros teóricos sugerem que elas foram esculpidas por uma civilização antiga altamente avançada, que pode ter existido muito antes da história que conhecemos. Origens: extraterrestres. A hipótese mais intrigante afirma que essas esferas poderiam ser evidências de tecnologia alienígena, talvez até partes de algum mecanismo desconhecido deixado na Terra há bilhões de anos. Até hoje, ninguém conseguiu explicar completamente a origem dessas esferas. Seriam apenas formações naturais ou indícios de algo muito maior? O mistério continua. E aí, qual sua teoria? Será que estamos olhando para um objeto de outro mundo? Deixe seu comentário e compartilhe esse enigma com seus amigos. E esses foram alguns dos mistérios mais enigmáticos da Terra. Qual deles você achou mais intrigante? Conta pra gente nos comentários. E se curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima, galera!